noite, gente. Seja bem-vindo ao IAS Podcast. Eu sou o César Camargo. Eu sou o Vitor Santos. E esse é o primeiro podcast da IAS. Estamos com convidados de alto calibre. E a IAS é justamente pelo nome dele, Alessandro Santos, mais conhecido como Alex, né? E o seu pai, Wilson. Eu queria que vocês se apresentassem só um pouquinho aí para geral, só uma breve apresentação. Prazer aí, pessoal. Acho que vamos começar pelos mais velhos, né, pai? Fala aí quem que é o seu Wilson dos Santos. Bom, Iax, boa noite. Estamos aqui à disposição de vocês. Algumas perguntas do formulário. Quem que é o Wilson? Se apresenta aí, pai. Como que é seu nome? Bom, meu nome é Wilson dos Santos. E Baiano. Vim para aqui, para Maringá, em 1975. E vim para o Grêmio, né? E quais os times que você passou? Os clubes que eu passei o primeiro foi o Goiás, né? Onde eu comecei a minha carreira. Depois do Goiás eu fui para o América do Rio, onde eu fiz uma campanha muito boa lá no América. E depois de lá voltei para o Goiás e apareceu os clubes para querer me comprar, né? Mas aí acabei indo para o 15 de Piracicaba. E lá do 15 de Piracicaba que eu vim aqui para o Grêmio de Maringá. Do Grêmio de Maringá tornei voltar para disputei o campeonato paranaense aqui pelo Grêmio de Maringá. Fomos campeões em 77, né? E depois de 77, fomos campeões em 77, 78, voltei para Goiás de novo, onde eu fui para a Associação Atlética Napolina, onde eu disputei uma campanha muito boa pela Associação Atlética Napolina, né? E acabei de lá, eu fui para o Gama de Brasília, eu passei uma temporada pelo Gama de Brasília. Depois eu voltei para Napolina, onde resolvi parar e voltar aqui para Maringá, que é onde eu comecei minha carreira aqui, casei aqui, né? Minha família foi de filho nasceu lá, né? O filho nasceu aqui, né, Alex? Voltar para Maringá, né? Os povos têm um dizer que quem toma essa água daqui de Maringá é difícil voltar para outro lugar. E acabei casando aqui, né? E queria minha família aqui. De vez em quando eu voltava para Goiânia só para passear, que a minha família trouxe tudo da Bahia, tudo para Goiânia. Mas deu lugar mesmo. Quando eu parei foi aqui, fui para Cocamar. Isso é verdade, que eu também não sou de Maringá e não saio daqui mais. Legal. O Alex. Bom, meu nome é, na verdade, Alessandro dos Santos, né, mais conhecido como Alex Santos, filho do Wilsinho, Capeta, que era conhecido. Imagina, né? Ele acho que devia ser muito bonzinho para ser o Wilsinho Capeta, né? Então, assim, né, meu pai, Wilson dos Santos, minha mãe, Maria das Graças Santos, minha mãe de Londrina, meu pai baiano, e eu nascido aqui em Maringá, né? Tem uma irmã também que chama Lina dos Santos, que nasceu também quando meu pai estava lá na Anapolina, né? Então, uma família aí que nasceu em um ponto aí do Brasil, né? Desde pequeno, acho que esse estímulo que meu pai, né, por ter passado em vários clubes aí, esse estímulo acho que foi adquirido, né, com o tempo, de estar no campo, querer jogar futebol, e aquilo ali era um prazer estar ali, né? E ia pro jogo, eu estava ali. Mesmo depois que ele acabou a carreira dele como profissional, ele jogava amador aqui né? na cidade e tal, tudo. E eu ia sempre nos jogos dele para, às vezes, ter aquele espacinho ali no intervalo do jogo para chutar uma bola, bater a bola no goleiro, chutar e tal, tudo. Então, foi estímulos aí que fez com que o futebol me desse muito prazer, né? Tem até uma foto aí, a produção pode até colocar ali para mostrar ali que o Alex acompanhava o pai dele. Também aqui. Acompanhava o pai dele desde cedo ali, ó. Ele pequeno, esse aí era na Anapolina, né? Na Anapolina, né, pai? Na Anapolina. Esse foi o que, pai? Em 80 aí? 81. Eu já estava ali, o quê? Com uns 4, 5 anos? 81 nós fomos campeão lá na Napolina, Associação Atlética Napolina contra o Goiás. Isso, né? Seu Wilson foi campeão então em todo lugar que passou. Ele era o gandolinho da Napolina. Ele era o Só gandolinho? pelo América que eu não fui, mas tive o prazer de ficar em 4º lugar pelo Campeonato Carioca.
época do Zico, lotado. do Edu, de tudo, irmão do Zico. Você falou lá da época que você jogou no Grêmio, né? O último campeão maringaense foi aquele Grêmio, né? Foi o Grêmio, 1977. Legal. E você lembra? Na época que ele nasceu, né? Verdade, Ele ano que você nasceu. ano, né? 1967, no mesmo ano. Aí sim. E aquele time lá? Fala um pouco como que era a escalação, você jogava em qual posição, como que é? No Grêmio eu jogava de lateral direito. E depois teve um problema no Grêmio quando machucou o Freitas, né? Que o Freitas jogava de ponta direita, então eu era o coringa do time. O técnico precisasse, eu estava aí. Eu dizer, não pode ficar de fora, né? Isso. Na época o técnico era o Wilson Capão e acabou me pondo como ponta direita, onde eu tive a facilidade de vez em quando estar marcando gol. Didi me apoiava, dava tudo para mim, ele falou, ó, dominei a bola, você pode passar que a cobertura sua eu faço. Daí que veio uma camisa. O Wilson Capeta. Aí puseram o nome de Wilson Capeta aqui da velocidade e acabou pegando. Vamos dizer que ele era endiabrado, porque se ele fosse de capeta ia ser duro, né? Complicado. E conta pra gente, como que era o vestiário daquele time, naquela época? Tinha muita zoeira? É como é hoje aqui no Brasil, que os caras zoam? Ou tinha aquele cara que você gravou ou não? Ou não tinha? Não, no vestuário sempre tinha uns que era parte de fazer a alegria do vestuário. Era o Didi e o Assis, né? Sempre Ele tem era um, mais né? alegre do vestuário. E tinha um respeito muito grande na época do vestuário. Quem cuidava do vestuário tudo é o Eli, que hoje em dia foi o massagista, o roupeiro do Aruco, né? Então, era ele e o Júlio. Tomava conta do vestuário, arrumava tudo direitinho, as coisas, e ali não podia bagunçar muito não, senão a gente puxava a orelha dos caras. Tinha ordem. Tinha a ordem. Que legal. Ele era a ponta direita e você jogou no lado esquerdo do campo. Como que era isso aí, Alex? Desde criança você pegou nessa posição aí pra jogar na lateral esquerda, ala esquerda, como que é? Eu falo assim, eu gosto de brincar com o pai assim, que eu falo que ele não tinha muito recurso não, né? Eu já nasci com recurso, né? Ele já era um cara que já subia bem de cabeça, tal, marcava bem pra caramba. E eu, às vezes, sentia um pouquinho mais de dificuldade na parte da marcação, e de cabeça eu era um cara que sabia cabecear, mas não era um especialista em cabecear. O pai mesmo, com a estatura baixa dele, para ser um lateral, ou às vezes até no amador ele jogava como zagueiro, ele era muito baixinho, porém o tempo de bola dele era muito grande. Então eu via ele jogando assim, eu falava, caramba, eu poderia cabecear igual meu pai, né? Porque, nossa, eu sou um pouco abaixo nesse quesito, né? Então, ele era aquele cara endiabrado ali pelo lado direito, né? E eu era pelo lado esquerdo, né? Então, não tem ninguém na família assim que seja canhoto também, mas coisa do destino, né? Legal. Nossa. Vamos falar sobre o projeto? Onde tudo começou, né? Eu acho que a gente podia falar um pouco da ida do Japão do Alex ali, né? Como se começou cedo, né? A inspiração do seu pai. E aí como que chegou esse convite para você ir pro Japão, né? Para você ter essa carreira que você teve lá, e disputar 2 Copas do Mundo. Quando chegou o convite, você jogava aqui no Grêmio? Como que foi isso? Então, na verdade, eu tinha 2 projetos, acho que o pai até pode falar um pouquinho mais do projeto da Cocamar. Porque eu estava nas 2 equipes, né? Eu jogava de vez em quando na equipe da Cocamar, que era um projeto social, e também eu estava no Grêmio de Maringá. Então eu comecei no futebol de salão, ali no SESI, e aí depois quando eu ingresso ali no Adventista, tal, tudo, e o pai me leva para fazer uma avaliação lá no Grêmio, eu passo, e dali para frente eu começo a jogar na base do Grêmio, né? Então, jogos estaduais, não era como hoje um campeonato paranaense, assim, mas tinha competições estaduais, né? A gente ia para São Paulo, a gente ia para aqui mesmo dentro do Paraná, a gente disputava as competições aqui regionais. E nesse meio termo aí, professores do Japão estavam perambulando aqui a região de São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. Foi onde eu estava jogando já, eu tinha sido puxado para a equipe profissional do Grêmio, não era ainda um profissional,
eu estava ali, né, entre juvenil e juniores. Os juniores acho que teve uma competição, não sei se era Jogos Abertos, alguma coisa, que teve que sair. E aí o técnico Reginaldo Lima, da época, puxou eu para treinar junto com o profissional, porque estava faltando alguns atletas ali e tal, tudo. E aí eu fui muito bem. Teve o Kazu também, que foi também para o Japão. Teve o Marcelo Negrão também, que era um negrãozão alto, assim, meu, e forte, bem mais forte assim que eu, zagueiro da mesma idade. A gente falava, pô, você é gato, né? Você não é dessa idade, não. Você tem a mesma idade que você, pô, você parece meu pai. Sempre tem isso, né? Você olha os caras na copinha, às vezes nem tem a idade incrível. que... E o Marcelo também foi pro Japão, só que foi para uma escola diferente da minha, né? E foi assim, eles chegaram, né, para ver um jogo do profissional, aí viram, né, 2 meninos do juvenil jogando na zaga. Nessa época eu já era quarto zagueiro, o Marcelo Negrão jogava pelo lado direito e eu pelo lado esquerdo. Então assim, imagina, um amistoso do profissional com a dupla de zaga sendo 2 meninos de 16 anos. Então é diferente, né? Diferente, né? Aí o pessoal falou, caramba, vamos ver esses meninos aí para levar para o Japão, né? E aí veio esse convite, né, essa oportunidade de estar indo para uma escola lá no Japão e ficar esse período aí. E para o senhor, seu Wilson, como foi? Você viu o seu filho indo para o outro lado do mundo? Para acabar de seguir o que ele estava falando, foi uma coisa que... Parece que o futebol é uma história, tem que ser aquilo. É por isso que eu bato o papo sempre com os meninos. Treina direitinho, treina direito, corrige os erros de vocês, porque sempre de fora tem alguma pessoa que está olhando. Sim, acontece isso. E nesse jogo, o que aconteceu com ele, era um cara que já tinha jogado comigo já há muito tempo, já fora, tinha passado pelo Grêmio também, que se chama Zé Carlos, né? Era professor de educação física. E ele veio junto com a diretoria para pegar ele. E quando ele veio aqui, ele tinha ido fazer um jogo, o Reginaldo tinha convocado o time para eles fazerem um jogo. Na época, não sei se era Reginaldo. 2 ou 3 ele foi fazer um jogo profissional. É como se fosse uma pré-temporada antes do Campeonato Paranaense, ali em dezembro, janeiro, ali que eles estão fazendo um preparatório. Jogos de preparação para o Campeonato Paranaense. E ali eles iam colocando a molecada para ver se... Então, foi nesses jogos aí que os professores estavam aí vendo, né, pai? Eu nem sei a cidade que foi fazer o amistoso, mas era a cidade aqui perto, não sei se era... Pai Sandu, do Tucumado. Foi fazer um amistoso lá, o Grêmio foi fazer um amistoso lá. E aí precisava de um jogador para completar. Como ele já estava treinando na Cocamar comigo e treinava no Grêmio também direto, né? Era direto nos 2 treinos, aí ele convocou ele para jogar junto com outro zagueiro que já era jogador já profissional do Grêmio. E aí viu ele, falou, nossa, ligou pra gente, a minha esposa ficou inteira. Nossa, mas aí não tem jeito, como é que eu vou só ter os 2 aqui, como é que eu vou aceitar pra ele ir? E virou não, eu falei, bem, tem que olhar direitinho pra ver, porque tá com um cara que já jogou comigo também, que é o Zé Carlos, que era o treinador dele quando foi pro lado do Japão. Eu treinava já a escolinha lá e veio junto com a diretoria do Japão, né? Aí arrumou, e deu tudo certo, falou, olha, nós temos de levar esse menino de qualquer jeito, porque nós vamos buscar 4 meninos, e esse está no meio que nós temos de levar. E acabou foi ele e o outro menino também jogava no Grêmio na época. E aí acabou dando sorte. É por isso que eu falo, futebol é sorte, se não dá num lugar, dá no outro. Tem que estar preparado, né? Nós falamos sempre a escolinha da turma nossa, né? Mas então vocês sempre apoiaram, assim, claro, tem aquele lado de meu filho tá indo e tal, principalmente a mãe, né, Alex? Mas sempre apoiaram o sonho do Alex. Sempre apoiou. E como foi receber essa notícia, Alex? Porque toda criança, todo adolescente tem vontade de ser jogador de futebol. Aí surge essa oportunidade. Qual foi a sensação de ir pro outro lado do mundo? Na verdade, é uma realização, né? Imagina, você treina ali, eu com 16 anos, eu já mirava... Sim. Aqui, né? Jogar aqui. Porque assim, nessa época eu já era gandolinha da equipe profissional. Passava pela cabeça ir pro outro lado do mundo? Não. Agora assim, foi 16 que eu tive essa oportunidade, ali com 15, com 14 anos, eu ia pro estádio Uni Davis, eu lembro ali que eu vi o Garça, eu vi alguns jogadores ali, dentro de campo. Então a bola saía, eu ia lá buscar e tal, tudo. O Garça jogou no Japão. De fato, o Garça jogou no Japão, né? O Garça foi com ele. Não. O Garça foi antes. Ele foi antes, né? Ele mais velho. Ele foi antes.
O Garça já era Garça, profissional. sim, já Ele era. foi pro Nagoya antes. E quando eu vou pro Japão, eu vejo o Garça lá jogando nas equipes profissionais, né? Eu ainda Você tinha estava ido na pra escola. estudar, né? Aí chegava ali na quarta-feira, que era o dia da J-League, ou no sábado de tarde, assim, a gente reunia na casa lá do professor, aí ele deixava a gente ver o campeonato profissional, que era a J-League, e aí o cara via ali e tal, caramba, o Garça jogando ali. Nessa época o Garça jogava com o Lineker, que era da seleção da Inglaterra, né, que era 10 da seleção da Inglaterra. Então, eu falava, caramba, eu também quero, né? Então, esse sonho aí foi sendo alimentado, né? Caramba, eu também quero, vou me esforçar para tá ali, né? E lá na frente aconteceu, né? Mas nada disso tinha acontecido se eu não tivesse agarrado aquela oportunidade que foi de ter ido para a escola ali em 94, né? Com 16 anos. E essa escola, como foi? Era rígido? Porque a gente, assim, é Japão. Tipo, não é Disciplina, né? não é Brasil, é Japão. Como que foi lá? E a adaptação também, né? O idioma, essas coisas assim. Então, assim, eu acho que por só ter 16 anos, eu acho que foi até um pouco mais rápido do que deveria. Se fosse hoje, eu já ia ter um problemão do caramba. Agora, assim, por ser ainda novo e por estar naquela vibe de, nossa, meu, vamos pra lá, eu quero melhorar, eu quero falar japonês, eu quero não sei o que e tal, tudo. Então, eu acho que essa adaptação, ela foi um pouco mais fácil do que poderia. Claro que a escola tinha um sistema muito rígido, mas eu já estava preparado para isso, né? Porque eles já haviam falado como que era, que eu ia jogar no campo de terra, que a comida era diferente daqui, que a língua era diferente daqui, tinha os horários estipulados para fazer as coisas, então era um colégio interno, então assim, eu não tinha esse convívio fora da escola, por exemplo, eu ia para a cidade, para um shopping, né? Eu ia tomar um sorvete e tal, tudo. Não, isso não existiu durante os 3 anos. Então eu vivi dentro como se fosse um confinamento. Um confinamento, é isso mesmo. Nossa. Parece que você está ali dentro de uma não gosto de falar assim de uma prisão, mas é algo que você não dá para sair dali de dentro. Mas, caramba, eu estou em busca do meu sonho, né? Não vou ficar ali para a minha vida a vida toda. Então, assim, é algo que eu decidi que era isso que eu queria para mim. Então eu não via por um lado, mas é difícil, mas a comida é ruim, mas o campo é de terra, mas não sei o que. Não, porque eu já sabia e eu estava ciente que eu tinha que passar por cima de tudo isso daí. Então acho que foi só coisas positivas que foram vindo, né? E não, como aconteceu a gente foi em 4 brasileiros e no primeiro ano um já voltou embora. Né, porque tinha namoradinha, porque o campo era ruim, porque a comida era não sei o que, tal, tudo. E a gente ainda falava, a gente conversava entre si, né? Falava, a gente vai voltar pra lá, né, ninguém ainda é profissional, cuidado, né? E aí, depois de alguns anos, eles falavam, né? Eu tava no paraíso e não sabia, né? Então, todos os 3 que continuaram ali, eles, né, todos os 3 que foram com esse sentimento de, não, eu quero algo a mais, né? Eu quero me formar, tal, todo mundo se formou, né? O Kazu, que era o centroavante, ele teve algumas oportunidades no profissional, não conseguiu, assim, se consolidar como profissional. O Luciano era um pouquinho mais difícil, porque ele era um goleiro, e nessa época só podia jogar 3 estrangeiros, então era mais difícil ter um goleiro num elenco. Então ele conseguiu até trabalhar numa equipe profissional lá do Japão, só que mais como tradutor, tal, tudo. Ele tem a sua vida feita até hoje. Hoje ele é um dos gerentes, um dos diretores da empresa que ele trabalha. O caso também hoje trabalha com uma empresa de exportação. Então, todos consolidaram a sua vida lá no Japão e então lá o Luciano e o Kazu estão lá até hoje. E tem bem isso que você falou, né? Que é até um recado para os jovens, as pessoas que a gente está formando, que se você está atrás de um sonho, você tem que... Vai ter dificuldades, né, Alex? Você vai enfrentar dificuldades, mas você tem que se firmar, tem que ser determinado, como você foi, e você foi recompensado com a sua carreira, né? Eu até hoje não sei o porquê que eu tinha essa coisa muito, muito, muito sólida dentro da minha cabeça. Porque assim, é isso que eu quero, sabe? Sim.
eu já era muito focado com 16 anos. E hoje, trabalhando com os meninos, eu vejo que, né, você quer ser jogador de futebol, beleza, mas eu não saía das rotas. Era ali e pronto. Não, se isso daqui vai me levar para um outro caminho, não quero. A menininha ali, tal, eu gosto daquela menina, tal, tudo, vamos sair, tal, tudo. Não, eu vou treinar. Tudo que atrapalhava? Tudo que atrapalhava, não que uma namorada atrapalhe. Mas assim, o meu foco era ser profissional. Eu não saía, eu estava no trilho ali, nada me tirava dali, entendeu? Então acho que vem de casa, né? Pelo que meu pai passou quando era profissional, tal, tudo. Meu pai não chegou a jogar numa seleção, tal, tudo, mas ele jogou em times que, por exemplo, tricampeão no Goiás, fez história na nossa cidade de Maringá, coisas que, né, poucos fizeram, né, um legado que ele deixou. Então, assim, para mim eu queria ser mais do que o meu pai foi para mim, ou para a cidade, ou para o clube. E eu acho que foi uma coisa sadia para mim, né, porque eu queria sempre estar melhorando, né, e eu acho que isso foi isso que fez com que eu criasse esse uma coisa que te motivava esse foco todos aí, os dias. não, eu quero melhorar, eu quero ajudar meus pais, eu quero ser um profissional. Eu acho que isso foi muito importante para minha carreira. E aí você assina com o Shimizu, né? O primeiro clube da sua carreira. Sim, eu fiz uma avaliação bem quando eu estava no meu último ano, né, como estudante. E aí dali eu já saio com um pré-contrato feito, né? Eu fiz uma avaliação no time de aspirantes, aí eu passo no time de aspirantes, só que ele fala assim, como você é estrangeiro, você precisa vir daqui a 2 semanas para treinar junto com a equipe profissional, para aí sim a gente te dar um parecer. Aí eu falei, os caras não vão me chamar mais, né? Tá me dando uma desculpinha só para mim ir embora, né? Mas aí depois de 2 semanas eles ligaram para a escola, falaram, a gente quer ele aqui treinando com a equipe profissional. Aí, como eu falei antes com vocês, eu já vi aqueles atletas na televisão. Então eu via o Sawa Nobori, que era da seleção japonesa, eu via o Hasegawa Kenta, que era da seleção japonesa, eu via o Carlos Alberto Santos, que tinha jogado no Botafogo e estava no Kashima, tinha vindo para o Shimizu, o Oliva, que era um centroavante argentino, nossa, que ele era muito bom. Ele era bom pra caramba. E aí eu via aqueles caras treinando junto com eles assim, eu falava, caramba, meu, esses caras é bom pra caramba, né? Nossa, é minha oportunidade de estar junto com eles aqui e tal, tudo. Então, foi tudo muito rápido, assim, né? Uma hora eu tô vendo os caras na TV, outra hora eu já tô treinando com os caras, então foi muito legal, né? Eu falava, nossa, é esse ambiente que eu quero estar, nossa, eu treinei tanto para isso daqui. Aí eu via, né, a época que eu treinava no campinho de terra lá do Meitô, correndo e tal, tudo, falava, eu treinei para estar nesse momento aqui, né? Vamos que vamos. E aí eu fui aprovado, e aí eu já fiz um pré-contrato com o Shimizu, onde dizia que eu não poderia mais ir para nenhum clube fazer nenhum tipo de avaliação ou teste. E aí eu já estava no profissional do ano de 94. Né? Aí eu falei, pô, beleza, eu vou fazer o time já está querendo fazer contato comigo, eu vou ir à procura de outro, né? Não tem porquê, né? Vou agarrar esse. E foi assim. E foi o melhor clube da sua carreira, assim, em termos de desempenho, você acha? Olha, eu acho que o Shimizu tinha a minha cara. Porque assim, nessa época, né, eu cheguei no Japão jogando como zagueiro. Então eu cheguei jogando como zagueiro no primeiro ano, aí depois do segundo ano eu fui volante, e no terceiro ano eu fui um meio atacante. E eu chego no Shimizu como um meio atacante. Então assim, eu fui sendo modelado ou remodelado, né, para que eu pudesse agir com o meu melhor futebol, porque assim, eu era um cara muito rápido, chorava para driblar, gostava de 1 contra 1, era na zaga não podia. Não, na zaga não tinha como, né? Mas assim, no meu primeiro ano eu fui o artilheiro da competição, mesmo jogando de zagueiro. Então por isso que eu fui indo um pouco para frente, porque no meu primeiro ano eu tinha um pouco de... Isso no colégio, né? Isso, no colégio. Então assim, como eu já treinava no Profi e lá era um campeonato escolar, eu sentia facilidade, mesmo com alguns anos de abaixo
Sim. Já tinha meninas de 18 e eu com 16. Porém, eu sentia facilidade em jogar ali porque eu já jogava com profissionais. Então, para mim, tirava de letra ali na época da escola, né? Então, eu ia para frente, gol. Aí eu saía de trás lá, gol. Então, aí eu fui, né, virei um volante, um segundo volante, aí depois eu virei um meio atacante. Aí quando eu chego no Shimizu, já chego como um ponta, aquele ponta que vai pra cima, endiabrado, não para. Moleque de 18 anos, né, meu? No Shimizu, tendo uma oportunidade, porra. Toda a bola que tocava pra mim, os caras falavam, toca, Alex! Eu não tocava, ia pra cima, e dribla pra cá, e dribla pra lá, e rouba a bola e vem de novo. Então, assim, era algo que era uma sina, né? Então, eu vou pra cima desse cara e tal, tudo. Então, era mais ou menos esse tipo de pensamento e fez com que virasse o Alex Santos. Aquele cara que era do drible, era da velocidade, dava o tapa e saía, cruzava e tal, tudo. Então, essa gana virou uma marca, né? E assim, no Japão, nessa época, em relação a um defensor, era bem melhor o cara que fazia jogada de efeito, ia pro drible, fazia assistência, fazia gol. Então, foi com que o pessoal criasse uma boa imagem daquele neguinho que estava ali jogando. Quem que é esse cara que veio lá de Maringá? Nunca nenhum atleta tinha jogado na J-League de Maringá. Tinha o Garça, só que ele não era já era um veterano, né? E aí, pô, esse menino que estudou aqui no Japão e tal, tudo aí, né, alguns jogos assim que eu tinha sido o melhor da partida, aí vinha conversar comigo e eu falando em japonês, né, meu? Pô. Aí eu já tinha um Rastafari, então assim, era como se... Era diferente. Eu falei assim, né? o que tá fazendo Caramba, aqui? esse neguinho aí com Rastafari falando japonês e tal, tudo. Então, é diferente, né? Muito diferente. Não é tradicional, né? E aí o pessoal foi alinhando aí o meu nome com futebol japonês, com escola, com não sei o quê. Então, assim, eles têm como o Japão que criou o Alex. Não foi o Brasil que levou para lá um menino profissional, que já estava num clube, que já tinha... Não, eu passei 3 anos na escola, aprendi o idioma, tive essa adaptação, tal, tudo. E aí eu chego num time já sendo modelado por uma escola, entendeu? Então eles têm um carinho muito grande por ter essa história desde a escola lá, né? Então, acho que por isso que fez com que o Alex tivesse tanta... O aprendizado foi japonês, né? Sim. De tudo. Desde disciplina, acho tudo. que isso deu mais força, assim, para que eles vissem, assim, o Alex como um cara diferente, né? Um cara que desde pequeno estava lá no Japão, estudando, em busca do sonho e tal, tudo. Que eu saio de uma cidade pequena, do interior, que eu saio de um clube que não era conhecido lá fora, tal, tudo. Claro que o Garça ajudou, porque saiu do Grêmio, tal, tudo. Mas era uma coisa diferente, né? O cara saiu com 16 anos para ir para o Japão, numa escola, tal, tudo. Então, acho que ficou bem impactante isso, né? E você falou que os caras tinham uma sensação em você que eles formaram você. E aí você... Como foi esse processo de você sentir que lá era a sua casa, assim, até depois falando para você chegar a se naturalizar, jogar na seleção? Bom, acho que eu também comecei a ver isso como a minha segunda casa, né? Igual hoje a gente fala, né? Igual o pessoal me pergunta, até na época das Copas, todo dia falava, pô, Alex, mas aí, é Brasil ou Japão? Aí eu sempre dava o mesmo exemplo, eu falava assim, e aí, você gosta do seu pai ou da sua mãe? Boa. Não tem como você falar, né, mano? Você falar que gosta da mãe, o pai vai ficar puto. Aí, pô, aí eu falo que gosto do pai, eu já não tenho mais comida em casa. Então, assim, era o país que eu nasci, onde que eu tenho um carinho enorme, e um país que, pô, me abraçou e me deu todas as oportunidades para mim ser uma pessoa, né, uma outra pessoa, onde que estava conquistando o sonho, e aí eu comecei a ver o Japão de uma outra forma. Diferente de quando eu tinha chegado no primeiro ano, eu via tudo, pô, campo de terra, comida, não sei o que, não sabia falar e tal, tudo. Eu via o Japão com um lado, né? Então, mesmo que eu tinha um foco de chegar a ser profissional, tal, tudo, mas, pô, jogar em campo de terra é duro, era complicado. Mas assim, mesmo assim, isso fez com que o meu pensamento mudasse. Pô, eu tenho que fazer algo diferente, eu tenho que fazer com que o futebol japonês possa mudar.
preciso fazer isso, né? Conseguindo fazer isso, pô, vai ser legal para mim, né? Então, essa trajetória de ter passado por algumas coisas que foram impactantes e foram duras, para mim, lá na frente foi muito legal, porque eu aprendi coisas assim que me deixaram bem mais forte, entendeu? Então, assim, eu jogava, conseguia jogar em qualquer campo. Campo de grama pra mim era um tapete, né? Mano. Aí pô, a bola na terra vinha pingando e tal, tudo buraco, não sei o que, pedra, e pá, dominava e tal, tudo. Então, assim, eu já estava preparado para qualquer tipo de ambiente, né? A escola, pô, só tinha mais 2 amigos, então tinha que fazer amizade. Como que você vai fazer amizade se você não sabe falar? Corre atrás para aprender, né? Porque senão você vai falar, o cara não fala comigo. Claro, você não fala com o cara, não sabe falar, por isso que o cara não fala com você, né? Então sempre era alguma coisa sempre mais positiva do que negativa. Não tem amizade. Aí é o tal da desculpa, né? Você sempre dá uma desculpa. Não tem desculpa, vamos atrás, né? Então acho que isso foi muito importante para que eu criasse ainda mais casca, ficasse ainda mais forte. O campinho de terra te fez o Alex Santos de hoje, né? E era duro, hein? Então. Nossa senhora. Não era terra batida, era terra com pedra. Então assim, quando a gente ia jogar em outras escolas, eles rastelavam, tal, tudo, deixavam, e era uma terra mais fofa. A nossa terra era aquela terra, porque assim, a gente construiu também esse campo. Era uma montanha, e aí veio o caminhão, tal, tirou tudo assim, um pouco das árvores, tal, tudo, e a gente que a gente que ajudou a fazer o campo, né? Então a gente ia tirando ali as árvores, os galhos, tal, tudo, e ficou aquele campo batido. Só que a terra era muito dura e com pedrinha, entendeu? Então quando caía, ralava tudo, mas assim, mesmo assim a gente dava carrinho, tal, tudo. Então, do lado aqui, ainda mais quando jogava pelo lado, né? Ficava aquelas tampas aqui do lado. Nossa. E mesmo assim, você não deixava de dar um carrinho, você não deixava de fazer uma jogada, então assim... Aí depois foi Aí na grama... Na grama, falou assim, aqui pode deixar. Aí era bem mais fácil. Nossa, legal saber essas coisas, tipo campo com pedra. Né? Aqui no Brasil tem terrão por aí, né? Você vê terrão, mas não é assim também, né? Sim. Não é batido com terra, ainda tem aqueles pouquinho de grama ainda nos campos. O pai, não sei, né? Quando ele começou assim, eu não sei se tinha esses campos mais ruins assim, mas como ele chegou num ápice, e ali jogava pelo Goiás, eu lembro que quando antes de ir pro Japão, o sonho nosso da base, do Grêmio, era treinar no Brinco da Vila. Nossa, o Brinco da Vila tinha todo como fala? Uma mística, né? Caramba, você via os profissionais treinando ali. Era o campo. Os caras que você via lá no estádio Lee Davis estavam treinando ali. Às vezes os caras só faziam um trotinho ali. No campo, falavam, caramba, né? Então, assim, era diferente, né? E a gente via assim como a gente idolatrava os profissionais. Né? E aí o pai tava ali, né? Treinando no Brinco da Vila, treinava no Lee Davis, tal, tudo. Então foi legal pra caramba. Você tinha o cara dentro de casa. É isso aí. O problema é que quando ele foi para lá, eu fui para uma escola, nessa escola que tem que treinar ali e acabou, né? Era um pouquinho difícil. Aqui não, aqui era facilidade. Tive a oportunidade, quando eu fui mais minha esposa uma vez, para conhecer a escola dele lá. O cara falou que quando acaba o treino aí, eles têm de varrer aquilo lá e acertar tudo. Nossa. O campo para poder treinar depois. É outro treino, né? Rastelão. Treinava e depois... O cara tem de acostumar aquilo. Perfilava assim os atletas, e aí você pegava o rastelo e estaria uma do lado do outro, assim. Então você via saindo assim, o campo ia ficando bem uniforme. Parece que você estava passando... Arrumava. Eu deixava o próximo. Legal. Uma quadra, quando você próximo. jogava água de limpa ali, todo mundo tem que fazer aquela limpeza ali para poder. E você disse que você foi lá pro Japão, conheceu tudo, como era o colégio do Alex e tal, mas e quando ele ligou? Pai, mãe, vamos naturalizar japonês. Como que foi? A gente ficou alegre, Depois que ele foi, já ficou tranquilo, porque a diretoria já deixou nós tudo arrumado, tudo
consciente. Teve uma tranquilo. concentração. Qual que é? Que? Os caras da diretoria. Você, japonês? Minha mãe foi meio assim. Os meu. caras da diretoria deixou nós bem tranquilos. Sabe, da minha esposa, que minha esposa, nossa, eu só chorava, só. Não queria de jeito nenhum, mas depois, quando ela viu que o negócio era sério mesmo, que o diretor do Japão tinha vindo, o Zé Carlos, tudo lá conversando com ele, ela ficou mais tranquila. Depois nós teve a oportunidade da gente ir pro Japão lá e conhecer essa escola dele lá, nossa. Falei, nossa, meu filho está sofrendo pra caramba nisso aqui, né? E para acabar, os meninos que foram com ele, não é, pô, os 2 meninos, tudo para estudar na escola. Cada um ficava numa escola, ali num quarto, né? Cada um ficava diferente para falar japonês, né? Você vê que a maioria, ele foi a facilidade. Os caras lá do Japão falaram, rapaz, mas não sei como é que esse menino aprendeu a falar japonês rapidinho desse jeito. Que tem os japoneses aqui não falam bem que nem ele. Depois, Mas é a necessidade, né? 10 anos, Você né? entende? São 3 meses, né? Então, Exatamente. assim, a minha obrigação era de... Imagina, eu tô na escola, aí eu estudo 3 anos, não sei falar japonês, aí pode esquecer, né? Então, assim, era uma obrigação mesmo, e era, como a escola era bem rígida, então, eu tinha que estudar de manhã e tinha que estudar à noite, porque na parte da tarde a gente treinava, né? Então era um pouquinho diferente, porque hoje a escola japonesa ela é integral. Ela vai até mais ou menos umas 3, 4, ou tem escola que vai até às 5 da tarde. Como agora tem aqui no Brasil também as escolas que são integrais, né? Então, a gente era um pouquinho diferente. A gente ia até o meio-dia e pouquinho, aí almoçava, ia cada um tinha a sua modalidade, né? Então, isso era legal no Japão, porque a gente via dentro da escola, eu era do futebol, ele era do basquete, ele era do vôlei, o menino era da esgrima, o outro era do sumô, a gente via o pessoal do sumô lá também, era do ping-pong, era do golfe, a gente via uma gama de esportes onde que eu não vejo aqui no Brasil. Eles investem Um nisso. país desse tamanzinho, Sim. um país desse tamanzinho, cabe dentro de São Paulo. Então, assim, desde a escola já tem esses estímulos para que você possa melhorar, né? Que seja no golfe, que seja no softball, que seja no beisebol, que seja no futebol. Aqui, claro, né? Por ser o país do futebol, tá tudo... Sim. Tem mais, né? Locais para você jogar futebol e tal, mas poderia a gente ter uma estrutura melhor para todos os esportes. E esse né? negócio? Porque assim, muitos daí, acho que teriam mais cacoetes para aquela modalidade específica, e às vezes não faz, e faz uma outra, porque não tem, né? Mas eu acho que isso daí eles estão bem à frente do Brasil. E esse fator de ter vários esportes não é nem, às vezes, para pessoas se tornar profissional naquilo, né? Sim. É porque traz disciplina, traz a socialização, essas questões aí, né? Sim, e ele escolhe algo que ele gosta, Ele né? gosta Não de que fazer. só tem isso, eu vou fazer isso, né? Não, era inúmeras, meu. Aqui eu nunca vi uma escola que tem esgrima. Se tiver aí, vocês me Não. passam a mensagem. Não. Sumô, né? É uma coisa que só tem no Japão, tá certo. Mas aí tinha beisebol, softball, karatê, judô, e por aí vai. Meu. Então, assim, caramba. Brasil Como é legal, futebol, vôlei, basquete e handebol. É a E base. nem todas as escolas oferecem isso, né? Sim. Na minha E aí- época não tinha. E aí as outras coisas aí você faz mais particular, né? Sim. Sim. Mas então, a questão do Japão mesmo. Você se naturalizou pra jogar na seleção ou era uma coisa... à Eu parte? gostava muito do Japão. Outra que eu já tinha uma namorada japonesa. ele virou japonês. Mas- Assim, o meu sentimento para com o Japão Mas era- você sentia que você ia ser convocado e se naturalizou ou... Assim, o meu sentimento para com o Japão era muito de gratidão. E aí quando veio essa oportunidade, mas caramba, se naturalizar você pode vir jogar numa seleção. Eu poderia ser chamado, não que eu iria ser chamado. Porque assim, a seleção de 2002 ela já estava montada. Então eu fiz o pedido para naturalização em 2000 e demorei mais de 1 ano e meio para essa resposta chegar. Então, durante esse 1 ano e meio, eu falei, cara... Foi todo o ciclo, né, da Copa de 2002, né? E aí eu falei, caramba, e agora, né?
será que eu não vou ser naturalizado, tal, tudo que difícil é, né? Porque eu já tinha sido o melhor jogador do Japão, tinha popularidade muito legal. Então, assim, não era isso que ia fazer com que eu me tornasse japonês. Não era isso. Mas, assim, o sentimento de querer, né? Eu tive que fazer uma carta. Por que eu queria ser naturalizado japonês? Até porque já tiveram outros jogadores, eu não vou nem falar o exemplo porque é esquisito, que quiseram se naturalizar japonês e não viraram. Pelo fato de querer jogar uma Copa do Mundo ou querer ter um status melhor, alguma coisa assim, e para mim foi diferente. Ah, mas aí você jogou a Copa do Mundo. Isso foi uma consequência. Porque assim, aí eu me naturalizei. Não tem nada ali, um contrato que fala assim, não, você naturalizou, você vai para a Copa do Mundo. Nessa época era um francês, né? Philippe Troussier. O Philippe Troussier. Então assim, era muito sistemático. E assim, caramba, teve atletas que não foram para a Copa, que eu falei, caramba, às vezes eu tirei a vaga do cara. E aí em 2002, saí a minha naturalização no finalzinho de 2001, em dezembro, e em janeiro eu já sou convocado para a seleção, que era uma pré-temporada, e aí chama aqueles 40 atletas. Né? E aí fica só 20, né? Para os amistosos que vai ter. Aí eu fiquei nesses 20, já fiz a minha primeira aparição, acho que contra, não sei se foi contra a Croácia, eu não lembro agora, mas eu lembro que era um time verde, azul e amarelo. Azul e amarelo na Croácia, então? Não, Croácia não, Suécia? Ucrânia. E aí eu vou muito bem, e aí eu começo a conquistar o meu espaço dentro da seleção, né? Então foi... Mas falar que se foi só por causa da seleção, não, porque tinha muitas coisas que eu perdi de não ter sido brasileiro, como, se for pensar financeiramente, acho que eu perdi mais dinheiro se naturalizando do que sendo brasileiro, né? Porque o meu imposto aí começou a dobrar como japonês. Então, como brasileiro, eu era um estrangeiro no país, então tinha, por exemplo, pagava 15%, 20% de imposto. Agora, como japonês, não, aí é 30 e poucos, chega a 42% hoje no Japão. Então, dependia muito se eu queria mesmo virar japonês ou não. Então, acho que foi algo que foi sentimento mesmo, como eu tenho até hoje esse sentimento legal para o Japão, de contribuir, trazer japoneses para cá e fazer com que, né, essa oportunidade que foi me dada lá atrás, eu possa contribuir agora também, né? Não é só receber, né? Mas poder dar também. Né? Fazer pelos outros o que foi feito por Com você, né? certeza. E aí você falou desse sentimento. Falando em 2002, a Copa foi no Japão. Como que era? Tipo, esse sentimento da sua parte com a torcida era uma sinergia legal? Como que era? Nossa, foi incrível, ainda mais jogando em casa, né? Uma Copa do Mundo. Mas assim, eu acho que poderia ser mais vibrante. Que eu pensava uma coisa de Copa do Mundo, só que como torcedor. E como atleta é diferente, meu. É uma sinergia totalmente... É uma energia, assim, sinergia não, uma energia totalmente diferente. Por quê? Você fica muito focado. Né? Você não tem esse torcida, como que tá, que não sei o quê, vou pro jogo, pá. Não. Oportunidade. Tem que estar focado no que eu preciso fazer e tal. Então você não passa a Copa do Mundo como uma diversão, mas como um trabalho. Então, eu tenho que estar muito bem, eu tenho que aparecer, se eu quero ir para um clube da Europa, né, jogar no... eu tenho que estar muito bem, eu tenho que jogar. Então, assim, o meu foco era ali. Então, a gente ficou num hotel bem retirado. A gente não poderia ver TV, a gente não poderia ver jornal, então nenhuma informação chegava até a gente. De vez em quando tinha um horário que era o horário dos jogos, que a gente via os jogos da Copa, mas acabou, cada um ia para o seu quarto, focado no jogo e tal, tudo. Então assim, eu não cheguei a sentir mesmo, assim, sabe, aquele calor da Copa do Mundo, o cara falando, jogo Alemanha, Brasil, que não sei o que tal, tudo, porque eu tava
Pô, amanhã tem jogo. Pô, vamos pegar a Croácia, vamos pegar não sei o que. Então não tava pensando que eu tava numa Copa do Mundo. Fala assim, não, eu tenho que inventar, tem que dar o meu melhor. Então eu ficava tão focado que você não aproveitava a Copa do Mundo, que pô, imagina, hoje, né, vendo o Japão, vendo o Brasil, pô, vamos lá, caramba, a Copa do Mundo é legal pra caramba, viagem, não sei o que e tal, tudo. Mas quando você é jogador é bem diferente. É claro que o estádio lotado todo mundo gosta, né? E a vibe era muito legal. Mas era um pouquinho diferente do que eu tinha pensado, né? Que era a Copa do Mundo, aquela alegria, aquele negócio, e era muito... É outra perspectiva, né? Outro olhar, né? A visão de torcedor é gritar e vibrar com o time, fazê-lo, né, jogador focado. Sim. Falando de Copa do Mundo, de Japão, eu perguntei do vestiário pro seu pai, e agora, como que era o vestiário japonês? Pelo jeito, pelo que você tá falando até agora, não tinha nada, não tinha nenhuma brincadeira, não tinha nada do... É difícil, hein? Tem uma brincadeira. É todo mundo assim, muito centrado. É muito centrado? Muito centrado. Ninguém? Muito centrado. Não. Tinha alguém? Eu vou falar que não fazia gargalhada e tal, tudo assim. Antes jogo, sim, era tranquilo. Cada um gosta de ouvir sua música no Japão. Então não é aqui... Caixa de som, Brasil traz aquela pagode, caixa de som. Não, Brasil. Não. Brasileiro. Não é desse jeito. Por exemplo, lá tem Igual o muito Brasil respeito. é difícil. Não, difícil, Sim, igual. é muito respeito. É que aqui todo mundo gosta de música e tal, né? Lá não. Lá cada um gosta às vezes de uma coisa diferente. Pô, eu quero ouvir um samba. Pô, o cara não quer ouvir um samba. Fone. O que eu vou pôr? Põe o seu fone, deixa ele estrumbando ali, você vai até dançar ali, mas do seu jeito, né? Então cada um tem o seu foninho, todo mundo focado ali. Às vezes o cara quer ficar um pouco mais tranquilo, né? Às vezes eu quero... E eu gostava de conversar, dar umas gargalhadas antes do jogo e tal, tudo. Mas entrava ali uns 20 minutos antes do jogo, tinha palestra e tal, tudo aí em diante, era todo mundo mais... E o que você focado. ouvia no seu fone? Meu, por incrível que pareça, eu gostava de uma música mais tranquila, às vezes uma música mais triste. Mais música brasileira ou música japonesa? Eu ouvia bastante música, eu gostava bastante de música americana. Ah, mais tranquila. Mas assim, bem mais tranquila. Celine Dion, eu ouvia Whitney Houston. Sério? Pra você ter uma ideia, tinha jogos que eu ia ouvindo Titanic, mano. Ó, pré-jogo do Alex. Titanic. Hoje eu penso assim, eu falava assim, pô, eu vou me naufragar, né, mano? Vou começar a chorar antes do jogo. Mas aquilo ali me deixava com uma vibe muito forte. Quanto mais triste era a música, mais forte eu ficava. Por exemplo, eu vou pra cima desses caras agora. Tipo, eu sentia algo assim mais triste, mas eu ficava bem mais, não sei, meu. Ligado, pilhado, Não sei, isso me motivava mais. Quanto mais triste, mais motivação eu tinha. Então, quanto mais eu achava que a música era tal, meu, já era algo que... Mano, vamos pra cima desse negócio. Agora eu vou correr mais que esses caras. Era tipo mais ou menos essa... Não, e isso é algo científico. Saiu um estudo esse tempo atrás sobre música e treinamento. Sim. Que a música, independente da música, mas aquela música que a pessoa gosta, se ele ouvir, o rendimento da pessoa sobe. Olha isso, treinando. Eu acho que eu me identifico com isso, porque assim, a música me transformava. Ouvia, às vezes não era sempre aquela música, né, um Titanic, às vezes não era só isso. Às vezes, naquele dia eu estava mais tranquilo, via também os meus pagodes, tal, tudo, Revelação, arte popular, tal, tudo, né? Que ainda eu lembro que era fitinha, né? Aquela fita cassete, né? Tinha aqueles Walkman, assim, legal. Mas assim, com certeza era mais música mais triste do que... Nossa.
Incrível, né? É incrível. Eu não gosto muito de falar disso, não. Eu tô falando aqui em podcast já direto. Ó, olha que coisa. O Alex ouvia Titanic pra ir pra jogo, mano. Brincadeira. Em primeira mão. Acho que eu nunca falei isso. Então, aí a pessoa que viu você jogar vai ver aquele menino correndo igual um doido no meio de campo. Nem Aí fala imagina. assim, os caras estavam ouvindo Titanic. Brincadeira. Não, eu dei um dos, Sim. das músicas que eu ouvia. Mas Titanic é o mais tinha forte, umas né? que você ouve assim, você começa a chorar. E me dava mais motivação ainda. Tá certo. É o que a gente fala, né? Até o Douglas comenta muito lá no IES, que é interessante colocar essa música, às vezes, num treinamento para as crianças também se sentirem motivadas, que você falou Sim, dessa relação sim. com a música e do treinamento. Mas eu queria te perguntar, depois que o Zico chegou, mudou alguma coisa assim no vestiário? Olha, o Zico era muito espontâneo, assim, né? Mas ele também tinha um pouco da cultura japonesa, né? Então, Tinha. Porém, assim, o Zico era mais motivação mesmo. Porque o bom, assim, acho que do professor é ele já ter passado por tudo isso, por ser um ícone para todos os atletas, e as coisas que ele falava era muito direto, assim, ó, pá, batia na gente assim, vamos pra cima, não, vamos que vamos. Então, o vestiário era muito bom. E para você deixar um japonês motivado, vamos, você tem que ser muito bom, né? Porque eles são um pouquinho mais reservados do que o brasileiro. O brasileiro, qualquer coisinha que você fala, ele já tá, caramba, já tá motivado, já vai, qualquer coisinha que você fala, ele motiva o brasileiro, mano, é incrível. Pode falar uma coisa legal, motiva. Uma coisa meio esquisita, motiva. Não, vamos também, vamos que vamos. Agora, o japonês, você tem que ser muito certo, porque senão, às vezes um olha pro outro assim, o que ele quis falar? E o Zico conseguiu isso. E aí o tradutor dele era muito bom. Era muito bom. Eu sei porque, assim, eu já sabia o japonês e o português, né? E às vezes ele falava as coisas, eu falava, é isso mesmo. Tá certinho, né? E ele colocava com as palavras assim que falava, se fosse eu para traduzir, eu não, às vezes não fazia tão perfeito igual ele tá fazendo, porque assim, você falar em português é uma coisa, e você colocar a ênfase na sua fala é uma coisa. Agora você ter que transferir, você traduzir naquela mesma intensidade é muito difícil. Porque às vezes, vamos lá! Se você só traduz isso, não é a mesma coisa. Eu tava vendo um vídeo do Allan Kardec, que ele era capitão, acho que lá na China, e ele falando, tipo, e o tradutor dele, daí os caras, tipo, não tava entrando na vibe dele, então é isso que você tá falando mesmo. Então, assim, com o Troussier também, o francês era a mesma coisa. O tradutor dele era muito bom, muito bom, muito bom. Então, ele era muito rude, ele era muito duro. E o tradutor também, meu. Se brincar, o tradutor pegava no colarinho do cara e falava, você vai lá assim e pronto. Ele transmitia a emoção. Transmitia a emoção. É isso daí, transmitir a emoção do treinador. Esse é o problema do treinador lá fora, né? Que às vezes não poder chegar no cara e poder transmitir o que ele quer porque não sabe falar. Aí ele precisa do tradutor. Mas o tradutor ele tem que ser muito bom. E o do Zico e o do Troussier eram muito bom. E como que foi aquele vestiário na Copa do Mundo 2006 jogar contra o Brasil? Tipo, preparou, deixou vocês... Porque eram os melhores jogadores do mundo que vocês se enfrentaram. Pra mim era assim, era o melhor time do mundo, ponto. Quero ganhar deles. Era só isso. Eu quero fazer o meu melhor, eu quero ganhar da seleção. E todos do vestiário queriam da mesma forma. Do outro lado eu tinha Cafu, Roberto Carlos, Kaká, Robinho, Ronaldo Fenômeno, não sei o que, Adriano no banco. Adriano no banco, mano. Então assim, vamos pra cima deles, nós não tem o que perder. Se a gente perder o jogo, perdeu. Se a gente ganhar, a gente fica na história. É por aí. E tava os dois precisavam de ganhar para poder passar. Não, o Brasil já estava classificado. O Brasil já estava classificado? Já, o Brasil já estava classificado. Então eu pensei e a gente tinha ganho, ganho por tinha que fazer 2 gols ainda no Brasil. 2 gols de diferença. Quem passou foi Brasil e Croácia? Brasil e Austrália. Austrália? E o Japão ainda ganhando ainda, né? Foi mexer com Brasil e Austrália. Mexer com o Brasil e complicou.
Nós chegamos no terceiro jogo, temos que ganhar 2-0 do Brasil. A gente Aí não tinha fica nem ganhado difícil. da Austrália, pô. Aí, vamos pra cima, né? Sim, então, O jogo da Austrália, assim, a gente controlou durante 80 minutos. A gente perdeu em 10 minutos. E tomou uma virada. Mas assim, aconteceu. E agora a gente tem que correr contra Agora é o próximo jogo. os caras, né, meu? você acha que os caras, assim, os japoneses que estavam com você lá na seleção, eles estavam meio tipo, pô, hein, difícil ganhar do Brasil de 3-0 e tal, já estavam nessa vibe meio assim, ou tava Não, igual você? difícil sabe que é, né? Mas assim, eu acho que tava motivado. Todo mundo que vai jogar com o Brasil não vai assim, não, vamos ganhar do Brasil. Todo mundo sabe que é Eles entraram difícil. muito. Você entende? E Pô, nós vamos muito pegar o animado melhor também. time do mundo, pô. Imagina, esses caras que eu falei aí, Eram quase os melhores. todos já foram melhores do mundo, pô. Até o Roberto Carlos, que era lateral, quase foi. Aí Sim. ficou entre os três. Então assim, imagina, Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno, Kaká, Robinho. Pô, o quarteto era do caramba. E aí no meio, Zé Roberto. Na Alemanha lá o cara detonava. Lúcio, um dos melhores zagueiros daquela época da atualidade. Roberto, sim. Juan, que era do Flamengo, jogava também lá no Bayern. verdade. Então assim, pô, era uma seleção que qualquer time da Europa ou qualquer time do mundo falava, caramba, conhecia todo mundo. E a gente, né, meu, era coadjuvante. A gente participava. Dali que a gente tinha que mudar a história, né? Nesse momento a gente não conseguiu. Foi o time mais difícil que você já enfrentou? Ah, meu, era duro em jogar com essa equipe aí. Nós jogamos 2 vezes. A gente jogou na Copa das Confederações, que foi 2 anos antes. E aí a gente empatou com o Brasil de 1-1. Você deu assistência pro... O Nakamura fez um gol de falta, meu. Pau. Ah, é verdade. O Marcos, eu acho que estava no gol, assim, tentou e não conseguiu. Só que ali na Copa era o Dida, né? E aí o Tamada também. Então, nos dois jogos a gente conseguiu finalizar, conseguiu fazer gol. Só que não conseguimos. E o jogo da Copa foi o mais difícil, por quê? Porque a gente precisava ganhar do Brasil. Não era assim, Tinha que ser vamos... Não era só a pressão de ser o Brasil. Em cima, em cima. Tinha que se expor. Ele mesmo foi a Tinha que partida. expor, tinha que expor. Pelo jogo que eu assisti jogando, ele fez umas partidas melhor que ele jogou. Parece que queria mostrar tudo contra o Brasil, né? Descia bem para apoiar ali, mas só você vê o gol mesmo. A minha esposa está sentada assim perto, falei, pô, vai ser pensando que ele quer fazer o gol. Aí na hora de estar pro gol, o cara entrou e só tocou assim pro cara, então não faz. Assistência. Fez 1-0. Assistência pro Tamada. Aí depois complicou. E falando desses jogadores do Brasil aí, qual que era o diferenciado dos diferenciados, né? Que só tinha cara craque, mas pra você, qual que era o melhor jogando? Meu, como a gente jogou 2 vezes, é complicado, hein, falar um só, hein, meu. São todos. Porque assim, ó, durante o jogo, como a gente, né, jogou os 90, os 2 Sim. jogos, a gente sabe que o cara do contra-ataque, o cara que puxava, deixava o time do Brasil veloz, era o Kaká. Sim. Ele era o cara que a gente não podia deixar sozinho. Ele puxava todo tipo de contra-ataque, deixava o time mais veloz e tal, tudo. Então ali era parar. Kaká Para. pegar, Para aí. para o lance. Kaká pegar, para o lance. E aí vem o Ronaldinho. Ronaldinho era aquele cara, meu, você Você não jogando, sabia o que ele ia parece- fazer. Não, ele joga de uma maneira tão legal assim, meu, que você fala assim, eu vou dar uma porrada nesse cara. Porque a bola vem assim e tal, tudo, ele domina aqui e a bola cola. Tum, aí ele olha pro outro lado ali, né? Pum, tal, tudo ali. Cara, esse cara tá me tirando. Parece assim, né? Parece assim, mas é o o estilo jeito dele, dele, é o né? jeito É dele. a alegria, meu. né? É aquele cara assim, ó, não pode dar o bote. Deu bote, ele tira. Deu bote, ele tira. O Robinho também é a mesma coisa, só que o Ronaldo nessa época. Agora, demais. o Ronaldo Fenômeno é fenômeno. Você não pode ter um errinho. Ele crava. Ele cai. É o que a gente fala hoje, né? Hoje, tendo a cor, tendo a molecada e tal, tudo, a gente fala, é o jogador diferenciado. Porque ele precisa de uma chance. Ele não erra, meu, é incrível. Nesse jogo aí a gente tinha 2 zagueiros marcando ele. Um sempre na sobra e um
Sempre vai pro lado direito, é o na casal, outro na sobra. Vem pra cá, um aqui, outro na sobra, tal, tudo. Acho que, não sei se foi o segundo, acho que foi o segundo gol que ele fez contra a gente. Eu tava mais um pouquinho no lateral aqui, e aí tinha o zagueiro, que era o Bomba, que a gente chama, que ele tava marcando ele aqui. Eu acho que foi questão assim de 2, 3 segundos. Que eu acho que o pernambucano dá um passe nele bem rápido, assim, a bola rápida. E num giro assim, num giro só, com um tapa só, ele já vira tá dominando assim, né? Armando pro chute. Aí ele domina assim, 1, 2, 3. 3 segundos. Não deu tempo do zagueiro chegar. E nem do goleiro, porque quando ele vem, a chapada dele já é aquela chapada pesada. Forte, já foi. Já foi, meu. Não dá nem pra dar uma dura no... Tem jeito. Fala, né? não, Aí, eu não, eu lembro que aí na hora, assim, do gol, tal, tudo, eu olho pro zagueiro, né, que ele é o quarto, e eu jogo com ele, a gente precisa fechar linhas, né, pra não ter espaço entre a gente, tal, tudo. Eu olho pra ele, ele olha pra mim, Tipo, aí a gente já olha pra baixo, assim, vou falar o que, né, meu? Não deu, porque assim, se ele desse mais uns 2 segundos, nós dois bloqueava ele. Mas foi antes disso. E a gente sabe como que é, né? Porque assim, a gente fala bola boa e bola ruim. A bola ruim, você tem tempo para chegar, porque você sabe que ele precisa de mais tempo para dominar a bola. A bola boa, ele vai ter menos tempo, ele é mais rápido. Mas ele foi mais rápido do que a gente pensava. é fenômeno. Geralmente ele dominou tal tudo, travou. Dominou tal tudo, travou, né? Mas dominou antes de você travar, ele já foi. Então assim, ele era muito bom, meu. A tomada de decisão dele era muito rápida. Então assim, eu gosto de falar tipo do Romário, né? Porque o Romário fica ali. Anda aqui, anda ali, tal, tudo. A bola veio. Quando veio, aí você vai ver assim, cadê ele? Então, ele já deu uns 2 passos para trás, aí ele já tá pulando, você, eu vou pular agora. Já foi. Não tem jeito. Então assim, ele é muito... Pensa muito rápido, né? No jogo, isso É o pensamento do jogador. Ele antecipa a É o jogada cara diferente. pra fazer. É o cara diferente. Quando a bola chega nele, ele já pensa, Já pensa que sabe o que vai fazer. fazer, Ele né? pensa na frente. Já Isso, sabe o que vai fazer. esses caras que hoje a gente fala, né, que a gente vê aí, que são ícones do futebol mundial, todos eles, eles pensam na frente. Zidane era do caramba, Henry era do caramba, Verón era... Jogou contra eles todos. Qual que foi o mais difícil que já enfrentou? Dunga, eu joguei no Japão com ele. Yeah. Dunga, que a gente falava que ele era, né, não sei o que, o Dunga era do caramba, meu. Ele dominava aqui, já virava o jogo, pá, era tudo muito rápido. E assim, o Dunga não era um cara rápido, não era um cara totalmente habilidoso como o Ronaldo, e tal, tudo. Mas ele não errava. Dominava, virava o jogo, pá. Aí você via que ele pensava mais rápido, que ele estava à frente dos outros, assim. Eu tinha noção onde cada jogador tava, né? O Verón é incrível. Acho que a gente jogou acho que umas 3 vezes contra a Argentina. Acho que uma vez a gente empatou e as 2 a gente perdeu. Era difícil ganhar da Argentina também. O Verón é incrível. O Zico ainda falava, não dá espaço pro Verón, né? A gente não pode deixar o Verón mandar no jogo, ou fazer com que o jogo... Porque toda a bola passava por ele. Toda hora ele estava livre. É incrível, mesmo com marcação, às vezes individual, né? Mas a gente marcava muito por bloco e por zona, né? Então, toda a zona que ele entrava, sempre tinha um para marcar ele. Toda a zona que entrava. Aí era aquele momento que a bola ia para um lado, ele já sumia dali. Então, assim, quando você olhava para a bola, quando você olhava para ele já não estava mais ali. Ele já estava onde ele já sabia que ia receber a bola. Então, assim, era muito bom. Era muito bom.